Declaro aberta a 25ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Abro a palavra agora à comunicação dos acadêmicos que queiram fazer uso presencialmente ou no sistema remoto. No sistema remoto, basta levantar a mão eletrônica. Presidente Novelino, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhor secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, e o organizador deste belo simpósio que iniciou-se hoje à tarde e continua, o acadêmico Walter Zin e o nosso acadêmico Paulo Saldiva. Cumprimento os senhores acadêmicos, cumprimento a plateia, que venham sempre a esta casa, que está próxima a completar 200 anos. Senhor presidente, eu não poderia deixar nesse momento de externar meu agradecimento por ter sido designado por Vossa Excelência para representá-lo na solenidade da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, onde o nosso colega recebeu o título da medalha Tiradentes, o Ederson Kang Torinho, grande autoridade em radiologia e ultrassonografia, e também presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Falei em nome de Vossa Excelência, senhor presidente. Espero, evidentemente, que tenha sido aquilo que Vossa Excelência sempre primou, com sua simplicidade, sua grande eloquência e liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Novelino, por mais uma vez nos representar tão bem, com a sua experiência e com a sua eloquência, representando a nossa casa sempre que solicitado. Muito obrigado pelo seu amor e dedicação a essa casa. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Presencialmente ou remotamente? Não tendo mais nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, nós vamos dar prosseguimento ao simpósio Poluição e Saúde, organizado pelo querido acadêmico Walter Zin e pelo acadêmico Paulo Saldiva. Logo no início do ano acadêmico solicitei que eles fizessem esse simpósio e organizaram um simpósio excepcional. Então nós vamos ver se a professora Rosana já está na sala. Sim, eu vou solicitar, o acadêmico Paulo Saldiva está na sala. Acadêmico Saldiva, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu lhe passo, então, a palavra agora para fazer a introdução da professora Rosana Putinelli e para falar o que desejar sobre esse excelente simpósio. Obrigado, Saldiva, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Eu agradeço muito a confiança, né? Mas nós procuramos fazer o melhor, eu e o Walter. E com isso conseguimos trazer gente que é muito melhor que eu, né? E o tema importante da poluição do ar, ela tem uma pitada de componente de saúde, lógico, tem efeito à saúde, mas também tem de direitos fundamentais das pessoas. Porque uma gestante, por exemplo, que é o caso que nós vamos ver agora, ela pode sair de perto de fumantes, ou se ela fuma, pode tentar ter uma medida individual, mas a poluição do ar qual ela é submetida é inescapável. E compromete não só ela, como também uma criança, um feto. Bom, então, essa linha no nosso meio, ela foi muito bem desenvolvida pela Rosana. A Rosana é uma professora da Faculdade de Medicina da USP, ela é obstetra,
e ela coordena o Comitê de Mortalidade Materna do Estado de São Paulo e é presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. E ela tem como objetivo, em vez de você estimar a poluição, ela fez uma série de estudos onde a cada gestante levava consigo um estimador da poluição individual, carregava um medidor de poluição individual. Com isso, ela aumenta a precisão do efeito, da exposição, da dose, e, ao mesmo tempo, ela utiliza métodos que os epidemiologistas não conhecem. Eles fazem ultrassom obstétrico, mede fluxo da placenta, né? E outras coisas que competem aos médicos. Então, talvez a Rosana seja, na minha opinião, uma pessoa que soube juntar a medicina, a obstetrícia, a medicina fetal, com poluição do ar. É um tipo raro. E como ela é rara, eu agradeço muito que ela tenha visto e agradeço mais uma vez à Academia Nacional de Medicina por oferecer uma plataforma de interação entre a pesquisa ambiental e a saúde humana. Obrigado, acadêmico Saldiva. Convido, então, nossa professora Rosana Putinelli Francisco, agradecendo sua participação nesse simpósio, professora Rosana Francisco, e está consigo a palavra, poluição do ar e gestação. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais acadêmicos, professor Paulo Saldiva e professor Walter Zin, eu agradeço muito pelo convite. É um prazer imenso estar conversando um pouco sobre a poluição do ar, né, os efeitos dessa poluição para a gestação. Queria fazer um agradecimento ao professor Saldiva, um agradecimento especial, porque, na verdade, ele me desafiou a entrar nesse tema, né? E para mim foi muito importante. Só queria que confirmassem para mim se está compartilhado e com a tela. Rosana, só botar em modo apresentação. Já está compartilhado, mas não está em apresentação? Então, não. Às vezes tem que colocar em modo leitura ali à direita. Ótimo. Ok, agora. Foi? Pode ir em frente, está ótimo. Está ótimo. Então, o professor Saldiva me convidou e trouxe o desafio, né, da gente olhar a poluição na gestação, e eu tive a honra de participar do grupo dele para que a gente pudesse entender um pouco melhor a relação dessa poluição na gestação. Tem vários trabalhos, né, que sempre associaram a poluição com mortalidade intrauterina, com prematuridade, com baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, aumento da morbimortalidade infantil e da morbidade dessas crianças na vida adulta e alterações no desenvolvimento pulmonar. Mas é importante a gente falar que a maioria desses estudos eram estudos populacionais, então não se tinha uma medida adequada da poluição que aquela mulher havia sido exposta. E um ponto importante é que se a gente tem aumento de pré-eclâmpsia, se tem alterações deste nível, especialmente a pré-eclâmpsia, a gente também está falando de um aumento da mortalidade materna. E é muito importante que a gente olhe para a vulnerabilidade que existe na exposição de um feto que está em constante crescimento aos efeitos da poluição. Então, a gente sabe que, sim, além de interferir no potencial genético de crescimento dessa criança, ainda podem ocorrer alterações no desenvolvimento pulmonar. O que a gente tem de conhecido na literatura é que um poluente leva a alterações sistêmicas, a alterações endoteliais, isso leva a um estresse oxidativo. A placenta pode ser menor, e se a placenta é menor, ela vai levar a alterações no transporte de oxigênio e de nutrientes. Isso
pode ter também um efeito direto das nanopartículas nessa placenta, leva, então, a um crescimento fetal menor, alterações de sistema imune, alterações pulmonares, morbidade, e tudo isso ainda pode contribuir para mudanças epigenéticas que vão acabar interferindo também na vida dessa criança. E aí, quando nós olhamos para as modificações fisiológicas da gravidez, a gravidez ela não é uma doença, né? Mas o número de alterações fisiológicas que nós temos na gravidez é imenso. Então, no sistema cardiovascular, a gente tem aumento de volume plasmático, anemia dilucional, o que reduz o transporte de oxigênio. Então, se nós pensarmos uma mulher que vive num ambiente de poluição e ela já tem uma redução do transporte de oxigênio, isso certamente poderá afetar o feto de uma forma importante. Existe uma redução de débito cardíaco. Isso tudo eu estou falando de uma gestação normal. Então, imagine uma gestação normal ainda sendo afetada pelas questões da poluição e que podem piorar cada um desses fatores. Aqui, a gestante tem um fator protrombótico durante toda a gestação. A gente acaba tendo alterações em PA, em débito cardíaco, em pressão coloidosmótica, em redução de pressão capilar pulmonar, além de inúmeras modificações que a gente tem no sistema pulmonar. Então, uma gestante tem mais congestão nasal, ela tem uma elevação do diafragma, isso aumenta o consumo dela de oxigênio, todas essas alterações em PaO2, PCO2 são necessárias para que a gente mantenha uma gestação adequada. Então, é muito importante que a gente olhe para a gestante e pense na vulnerabilidade da gestante à poluição e também na vulnerabilidade que nós vamos ter para essas crianças. O que eu vou estar apresentando para vocês neste momento, a partir deste momento, é uma coorte prospectiva de gestantes residentes no Distrito de Saúde Escola Butantã, na cidade de São Paulo. Esse faz parte do INCT Inaíra e o nome do projeto foi Projeto Procriar. Quais foram as gestantes incluídas neste projeto? São mulheres com gestação única, tópica, viável, uma idade gestacional inferior a 13 semanas e 6 dias, porque nós gostaríamos de... a nossa ideia era analisar tanto o primeiro trimestre quanto o segundo e terceiro trimestre, ter realizado de forma correta o preparo para os exames pulmonares, concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido, e nós excluíamos as pacientes que tivessem abortamento, porque o nosso foco principal era nos resultados neonatais, que tivessem doenças maternas pré-existentes, para que a gente não tivesse a doença materna como um fator de confusão com a poluição, aquelas que mudassem de endereço para uma área fora da área de recrutamento ou que desistissem de participar do estudo eram excluídas, ou então aquelas que a gente não conseguisse fazer a espirometria, que também era um dos objetivos desse estudo. Essas unidades básicas de saúde, elas ficavam próximas de um ponto, de uma estação da CETESB, do Taboão da Serra. Então, nós tínhamos, além desta análise, uma análise que eu vou apresentar para vocês, que é a análise individual da poluição. Estavam programadas, então, 3 avaliações. Então, além da poluição, a gente fazia uma análise da gestante, de seu feto, na primeira avaliação de 11 a 13 semanas, a segunda entre 21 e 24 semanas, então aqui já no segundo trimestre, e no terceiro trimestre, de 31 a 34 semanas. Na primeira avaliação, uma ultrassonografia, com peso, medida da gestante, se fazia também a fração de óxido nítrico exalado, uma espirometria. Na segunda avaliação, ultrassom, peso e medidas da gestante. Na terceira, um novo ultrassom, peso e medidas das gestantes, o NO exalado e também a espirometria. Cada gestante recebia um dispositivo, esse dispositivo nós tínhamos
uma condição, né? Se vocês olharem aqui, aqueles que se lembram dos filmes de máquina fotográfica, né? Então, nós usávamos esses filmes de máquina fotográfica para montar exatamente um medidor de poluição. Esse medidor ficava com a gestante acoplado na bolsa ou na roupa dela durante todo o momento. Então, se ela saísse para trabalhar, e isso é muito importante quando se avalia poluição numa cidade como São Paulo, porque o deslocamento das pessoas é grande, então ela levava esses filtros, e esses filtros depois eram avaliados depois de 15 dias, para que a gente tivesse uma ideia de qual foi a exposição dessas mulheres à poluição. E dos resultados que a gente tem, nós focamos bastante em entender um pouco a fisiopatologia, né? Um dos resultados é esse, onde a gente colocava que a exposição a concentrações mais elevadas de NO2 reduz as concentrações séricas do PLGF. O PLGF é um marcador de angiogênese, né? Aumentando a razão S-FLIT-PLGF. E a exposição à poluição no primeiro trimestre poderia levar a um estado antiangiogênico e isso sim levar à pré-eclâmpsia. Então, a gente conseguiu entender um pouco melhor como que acontecia essa fisiopatologia da exposição a poluentes na alteração de marcadores angiogênicos placentários e isso sendo a gênese da pré-eclâmpsia. Um outro estudo que nós fizemos também, né, é a avaliação da exposição em curto período de tempo, né, o quanto isso influenciava a vascularização placentária e os índices de vascularização placentária. Então, a gente conseguia, utilizando a ultrassonografia tridimensional, né, então, olhar índice de fluxo e de vascularização, delimitando bem o que era a placenta, e aí, com isso, analisar se existia uma redução na vascularização e no fluxo da placenta, e a gente viu que a maior exposição a NO2 também reduzia os índices de vascularização e fluxo na placenta, e isso está associado não só à pré-eclâmpsia, mas também à restrição de crescimento fetal. Um outro estudo que o grupo realizou foi a associação da exposição materna à poluição no peso fetal, né, e no Doppler também, e o que nós concluímos foi que a exposição a níveis mais elevados de ozônio durante o segundo trimestre foi associado a índices de pulsatilidade mais elevados na artéria umbilical. Esse índice de pulsatilidade mais elevado mostra que existe algum aumento de resistência, da resistência vascular, né, da resistência ao fluxo sanguíneo na placenta, e também deixando claro um risco maior de insuficiência placentária relacionada à restrição do crescimento fetal. Um outro ponto também interessante que nós olhamos, né, é que alguns estudos tinham colocado que existia um risco de diminuição da circunferência fetal. Nós, olhando a exposição aos poluentes durante a vida intrauterina, nós não encontramos essa associação com a redução da circunferência fetal, mas sim com a circunferência abdominal, que esta sim é associada à restrição de crescimento. Então, esses são alguns dos trabalhos que nós fizemos no INCT, né? Então, contribuindo para que a gente entenda um pouco melhor a fisiopatologia. Eu acho que a grande contribuição é que nós passamos a um estudo mais individual, né? Mas ainda temos muitos desafios, nós precisamos entender melhor a nossa cidade, estudar outros poluentes, tem um estudo que a gente tem em andamento,
com o professor Paulo Saldiva e uma aluna dele, de olhar a exposição a polônio e como isso se relaciona com restrição de crescimento. Então, estudar o polônio na placenta. Nós precisamos entender melhor os nossos riscos e aquilo que nós podemos fazer, mas nós sabemos e temos certezas que quanto mais precoce a exposição, maior o risco que nós temos de complicações para esses fetos, e fica muito clara também o quanto a gente realmente tem uma chance maior de que esses fetos possam ter alterações. Quando nós falamos dessas alterações, é muito importante que a gente olhe muito para as alterações funcionais. As pessoas procuram muito malformações fetais, não são malformações fetais, não é este o nosso maior foco. O nosso maior foco vão ser em alterações placentárias, levando-se a diabetes gestacional, a alterações como pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, e algo que ainda precisa ser explorado, que são as alterações que a gente possa ter na função pulmonar desse recém-nascido. E algo que é um desafio muito grande, olhando para um trânsito aqui, como é o trânsito que a gente tem na cidade de São Paulo, e esse deslocamento dessas mulheres, enquanto estão gestantes, e o quanto elas se expõem não só à poluição do ar, né, mas outras questões de poluição, e que podem estar relacionadas também ao aumento de óbito fetal e de óbito neonatal, que é algo que em estudos populacionais fica muito claro, mas que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essa situação. Queria aproveitar para dizer que a vulnerabilidade das gestantes e dos seus fetos é imensa, elas são pouco incluídas em estudos, vídeo que a gente viveu na Covid-19 pelo atraso da vacinação para essa população, né? Mas é uma população vulnerável e que precisa de um olhar muito atento em relação a todas as doenças, e aí especialmente a questão da poluição, em relação aos riscos que a gente pode estar expondo à nossa futura geração, né? Não só a mulher, como riscos a longo prazo para cada um dos seus filhos. É isso que eu tinha para estar compartilhando com vocês, e eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando com pessoas que têm uma relevância enorme para a nossa área de medicina e que são formadores de opinião e, com certeza, podem nos ajudar a enfrentar esses desafios. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora Rossana Puccinelli, por essa excelente apresentação que vai suscitar bastante discussão ao final, com certeza. Convido agora nosso querido acadêmico Walterzinho, organizador do evento, para apresentar a próxima palestra e palestrante. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Quem vai fazer a próxima apresentação, a poluição do ar e a superfície ocular, é o professor Paulo Saldiva, uma vez que o argentino que tinha sido convidado, por um motivo de última hora, não pôde comparecer. Então, o Paulo vai falar sobre isso. Eu tenho que apresentar o Paulo, né? São 40 anos que nós trabalhamos juntos, então fica um negócio... O que eu vou escolher para falar sobre o Paulo? Tem 3 coisas, acho, principais que eu posso falar sobre ele. Ele é um sujeito extremamente criativo. Então, para vocês terem uma ideia de como é que ele resolveu mapear a poluição na cidade de São Paulo toda, ele pegou pólen de uma planta chamada Tradescantia pálida, que existe por todos os jardins da cidade. Então, ele não precisava botar estação coletora de ar, nada disso. Ele via como é que era o pólen dessas plantas no lugar A, B, C, D. Então, ele é assim, muito muito criativo, né? Dentro da poluição, esse TNCT que apareceu aí, o Inaíra, ele desenhou isso tudo,
faz parte de comissões da Organização Mundial de Saúde, aquela história do diesel que eu já falei aqui na academia. Ele fez parte da comissão que decretou que o diesel era carcinogênico. Enfim, muitas coisas, é muito, muito criativo. A outra coisa que ele tem de importante é generoso. A generosidade dele é uma coisa assim, ele passa as coisas para os outros, ele não pede nada em troca, ele faz isso, exatamente como a Rossana falou. Desafiou a fazer. Então, ele fez muito isso, faz muito isso, né? E finalmente, o Paulo é um excelente músico. Eu já tive épocas na casa dele de ver 3 saxofones. Não era um, não, eram 3. Que é um pouquinho diferente um do outro. Ele vai explicar melhor do que eu, se ele quiser. Mas, enfim, é uma pessoa, assim, plural. Não tem muito como definir com precisão, mas deu, assim, uma geral, digamos assim, do professor Paulo Saldiva. Paulo, eu acho que você pode, então, por favor, assumir a palavra. Bom, Walter, nada como ter bons amigos, né? Eu acho que esse é um termo... eu só diria que seguramente não é tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha imaginado como é que entra essa pesquisa, né? Bom, veja bem, a gente viu que, no caso do cérebro, a gente tinha que pegar amostras do cérebro, não é fácil, né? Ou fazer exames sofisticados. No caso da gestação, já íamos para uma medida de ultrassom, de medidas de medicina fetal. E no pulmão, então, nem se fala, né? Você vai ter que entrar num órgão que é difícil de monitorar. O coração até que é mais fácil, né? Porque você pode pôr um holter e ter, digamos, medidas não invasivas, né? Mas eu achei que o olho era bom, né? Porque não tem, acho que nenhum das pessoas que estão nos vendo, que não tenha sentido depois passa umas férias, depois vem aqui e volta para um lugar poluído e sente aquele ardor, né, no olho, o lacrimejamento. E como o olho é uma mucosa diretamente exposta ao meio externo, é fácil de você fazer análise celular. Você põe uma citologia de impressão e você pode coletar citocinas a partir da lágrima, colocando um papel de filtro. Eu achei que esse seria uma boa sentinela, como se o olho fosse, digamos, uma janela para o nosso meio interno, né? Então, o Alejandro Berra, que não pôde vir, porque estava com problema de saúde, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, então, e ele é um dos pioneiros no estudo da patologia ocular associada à poluição. Bom, então, justificando isso, que a gente precisava de um indicador mais fácil de dano inflamatório, que pudesse ser obtido com muito pouca invasão, é que a gente resolveu começar a estimular a linha de patologia ocular, né? Eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se Nossa Senhora do Bom Compartilhamento nos ilumina nesse momento. Eu espero que vocês estejam vendo alguma coisa. Certo. Só falta colocar em modo apresentação, Saldiva. Apareceu agora, professor? Está aparecendo, só não está ainda em apresentação. Então, é engraçado isso. Então, como é que eu vou fazer? Alguém pode... Fecha de novo e volta. E do lado direito tem um modo leitura. Normalmente, quando bota em modo leitura, funciona bem. Então, espera um pouquinho só, que eu vou tentar de novo. E meu benefício é que eu sou prematuro de 1.850 gramas e fui exposto à poluição. Então, foi demonstrado que há problemas cognitivos associados a isso. Então, talvez não seja o meu... vamos ver se vai agora. More... Tá ótimo. Apareceu? Perfeitamente. Bom, a gente começou isso há muito tempo atrás, né? Esse artigo foi publicado, começou numa linha de pesquisa há quase 20 anos atrás, onde a gente começou a desenvolver técnicas de medir a poluição individualmente. E o primeiro que usou isso foi um estudo de medicina
de oftalmo. O problema é que um tubo Ogawa, que normalmente você usa, ele custa mais ou menos em torno de $80. E a gente fez uma coisa que custava mais ou menos R$ 2 no preço de hoje. Um sistema meio que usou tubo de filme, né? E depois a gente teve que construir, porque ninguém mais usa filme, e reagentes que pudessem ser determinados, que sofreriam uma interferência com encontro com poluentes, e a gente usou aqui tretanolamina, que é um sistema antigo de poluição, para impregnar papéis de filtro que as pessoas podiam levar. E a gente conseguiu até uma boa correlação entre os nossos tubos passivos e o nível de quimiluminescência, que é a técnica utilizada pela CETESB, em São Paulo, para medir poluição do ar. Então, a gente tinha, digamos, uma variável proxy indicadora de NO2, e por favor, entendam que o NO2 não é o NO2 em si, o NO2 é uma tromba de um elefante. Ele mede emissões automotivas recentes. Então, ele é um bom proxy, uma variável de aproximação de emissões automotivas recentes. De posse disso, nesse artigo que foi publicado na Environmental Health Perspectives, que até hoje é a melhor revista de poluição do ar, de questões ambientais no mundo, a gente achou uma moça, uma oftalmologista suficientemente, digamos, ousada, para saber se os níveis de poluição do ar eram capazes de provocar inflamação ocular. E a gente desenvolveu 2 métodos. Um que é citologia de impressão, que você coloca uma lamínula, você faz um carimbo da mucosa ocular, você põe xilocaína e retira, então vem uma parte do epitélio ocular, e a gente pode corar pela quantidade de células mucosas, que é uma resposta estereotipada de qualquer mucosa frente a uma agressão contínua, ela aumenta a produção de muco, que tem efeitos protetores, né? E a gente viu que a gente foi escolher ela era de Campinas. Então, a gente usou pessoas, voluntários, que trabalhavam na USP, no Hospital das Clínicas, e também em Divinolândia, que é onde tinha um hospital-escola da Unicamp, e colocamos nelas os monitores passivos. E a gente viu que, de modo geral, as pessoas expostas à poluição de São Paulo tinham um maior nível de poluição, mas havia uma intersecção, quer dizer, dependendo dos hábitos das pessoas, você tinha gente de São Paulo que tinha exposição parecida com a de Divinolândia, e algumas pessoas de Divinolândia, que é uma cidade pequena, satélite de Campinas, tinha maior nível de exposição. E a gente viu, né, que quando a gente mediu nessas pessoas que carregaram e fizemos esses monitores individuais, que havia, à medida que aumentava a poluição do ar, havia um aumento do número de células mucosas contadas na citologia de impressão. E veja que interessante, o pessoal de São Paulo, em geral, para o mesmo nível de poluição, tem menos célula mucosa do que os indivíduos de Divinolândia, mostrando que, felizmente, a gente começa a produzir antioxidantes, e você se adapta e muda as especificações do muco secretado em frente a uma inflamação crônica, como acontece na gastrite, na bronquite crônica e outras coisas desse tipo. Depois a gente resolveu ver se isso tinha sintomas, né? Então, num outro estudo que saiu mais tarde, já estamos agora em 2010, saímos em 2007 para 2010, que os sintomas de irritação ocular aumentavam progressivamente numa série maior, ao redor de 150 pessoas, pessoas que residiam na cidade de São Paulo, que, por força do hábito, tinham doses diferentes. E os sintomas de irritação ocular, lacrimejamento, coceira, tem questionários padronizados para isso, eram proporcionalmente maiores à medida que o nível de exposição individual que elas fossem submetidas por força da sua moradia, dos hábitos de mobilidade, do tempo que passavam no trânsito, elas aumentavam havia uma expressão clínica, digamos, daquele achado histológico celular que a gente tinha medido. E a gente também, uma outra coisa que a gente mediu nesse mesmo estudo é a qualidade da lágrima.
né? Quanto mais muco você põe numa lágrima, quanto mais você modifica a sua composição da lágrima, a lágrima perde, digamos, ela fica mais instável. Então, ela se rompe e você consegue ver isso olhando com fluoresceína no fundo de olho, quando que a lágrima se rompe. E a gente é obrigado a piscar de novo para refazer aquela lágrima e reconstituir aquela proteção. Então, nós vimos que o tempo aqui está o tempo em segundos, uma medida muito simples, e você vai vendo que à medida que aumenta a exposição, há uma significante redução do tempo de estabilidade lacrimal. Num outro estudo que a gente fez, vamos pegar o lugar mais limpo da América Latina, que é a Patagônia, né? O sul da Patagônia. E aí você tem tempos de lágrimas superiores a 1 minuto e meio. E a gente, então, para, porque a pessoa... quer dizer, ou seja, a lágrima, o tempo, uma medida simples de tempo de ruptura lacrimal é um bom indicador da qualidade da lágrima, e essa qualidade da lágrima cai quando aumenta a poluição do ar. Bom, a gente foi ver agora se tinha sintomas, aí fomos ver para a doença. Esse é um outro estudo, que já estamos 2 anos depois, onde a gente mede, do ponto de vista epidemiológico, em hospitais de referência na cidade de São Paulo, de atendimento oftalmológico, a influência de alterações das glândulas secretoras, né? De conjuntivite e aumento de secreção das glândulas da mucosa ocular, né? As glândulas de Meibônio e todas aquelas coisas que dão, digamos, podem ser afetadas numa inflamação, e a gente viu que, de fato, existe um aumento por uma variação interquartil, um aumento da incidência em função da poluição do dia e dos dias anteriores, né? E a gente mediu, nesse caso, partículas de dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Então, são 3 medidores redundantes de emissões automotivas recentemente emitidas, e a gente viu que, de fato, existe uma repercussão do ponto de vista de demanda hospitalar. Então, já estamos saindo da esfera do indivíduo e indo para serviços de saúde de referência, né? Depois a gente mostra que a osmolaridade quando você começa a lacrimejar, aquela vontade de chorar, né? De lacrimejamento, que é uma resposta estereotipada frente a uma agressão, ela também tem a ver, quer dizer, quando se aumenta a secreção, cai a osmolaridade, e a gente viu que havia uma redução da osmolaridade nessas pessoas que foram, digamos, associadas à poluição. Então, um pouquinho mais tarde já, num outro estudo de base populacional, né? E isso também a gente vê a variabilidade da osmolaridade que foi coletada em pacientes, né, que estavam em pessoas que procuraram o hospital, e também havia um aumento não só uma queda da osmolaridade, mas também a variabilidade. A diferença entre as pessoas aumentava. Isso significa que nós não respondemos igual. Tem pessoas mais ou menos capacitadas a se defender de uma agressão ambiental do ponto de vista ocular. Aí, esse é um estudo daí a gente foi comprovar isso em cultura de tecido, de córnea, de células humanas em córnea in vitro, e a gente viu que, de fato, existem os mesmos efeitos, e também existe um aumento de citocinas pró-inflamatórias secretadas por essas culturas de córnea humana. Bom, aí a gente foi ver um estudo que é interessante, para mim achei interessante, que foi de estudar pessoas que estavam mais expostas à poluição do ar do que a média. E a gente usou, então, controladores de tráfego e pessoas que trabalhavam em escritório. Então, a gente tinha taxistas, controladores de tráfego, e a gente viu que havia um aumento, à medida que aumentava a poluição do ar, aumentava a hipersecreção dessas pessoas, e também havia uma expressão higiênica de aumentar a produção de muco como uma resposta de defesa contra a agressão. Nós já estamos em 2014.
E aí a gente expandiu essa amostra para quase 200 taxistas, vimos que a exposição, colocamos nas pessoas medidores portáteis de poluição, e a gente viu que existia um aumento da quantidade de células inflamatórias e também de mucosa, de células produtoras de muco, em relação a trabalhadores, que o nosso controle foi trabalhadores do Instituto Florestal na Cantareira, que residem numa região de uma reserva florestal no norte da cidade de São Paulo, e vimos que as pessoas que estavam expostas ao tráfego, à medida que aumentava a poluição, elas aumentavam também as citocinas na sua lágrima. E, bom, então a gente tem dados numéricos, mas para mostrar que existe, sim, uma reação inversa, né, de redução de algumas citocinas pró-inflamatórias, de defesa, e a gente viu que existe, então, uma imunodeficiência, uma menor capacidade de defesa da mucosa ocular, ou seja, torna os olhos mais suscetíveis a processos inflamatórios e também infecciosos. Finalmente, a gente teve um outro, que eu vou acabar por aqui, para não estourar o meu tempo, mesmo porque eu não sou a pessoa mais qualificada para falar disso. Nós tivemos uma ideia de fazer o seguinte: bom, quem mais pega fumaça eram os trabalhadores de cana-de-açúcar, porque eles entravam no sistema que, antes da mecanização, no estado de São Paulo, que foi proibida a colheita manual, essas pessoas entravam no canavial quando ele estava naquela fase que já tinha reduzido o fogo e tinha aquela fumaça emitida. Então, a gente resolveu estudar dois jeitos: os trabalhadores que estavam envolvidos na cana-de-açúcar e as pessoas que estavam nas cidades em torno, quer dizer, que não entravam no canavial, mas recebiam as emissões do canavial. Então, a gente viu que existe, se você for olhar as pessoas residentes, né, existia por incrível que pareça, uma redução da capacidade de produzir muco, e isso significa uma menor capacidade de defesa para as pessoas que não tinham entrado no canavial, mas estavam ali expostas às emissões, quer dizer, um efeito além da atividade profissional. E os professores e as pessoas que tinham, digamos, tinham que entrar na mucosa, né, na cultura de cana, antes da cultura, porque eles eram residentes ali, eles tinham um perfil de muco que depois aumentava, com uma redução, não só a mudança, porque a gente tem duas cores de muco aqui: a vermelha, que é muco neutro, e a azul, que é sulfatado, que é mais cross-linkado. Então, quando um bronquítico crônico faz bronquite, ele troca esse muco vermelho por esse muco mais espesso, mais protetor, mas que também não carrega, por exemplo, a peça secretora da IgA. Então, havia, digamos, uma mudança no fenótipo das células mucosas, não só quantitativo, quanto qualitativo. Então, nós vimos que existia um efeito, sim, principalmente na conjuntiva tarsal, e que a gente via que os habitantes da cidade, né, tinham um aumento durante a queima do açúcar e que, evidentemente, os trabalhadores, esse efeito era muito maior. Bom, parando por aqui, né, a conclusão que a gente pode dizer é que a superfície ocular é um bom modelo de avaliar a influência de poluição que provoca tanto alterações medidas, né, capazes de ser medidas no nível de citocina, como no fenótipo celular e também nos sintomas. Isso talvez facilite o estudo de recondução de estudos populacionais com uma metodologia muito simples e barata e que pode ser utilizada, então, para a gente medir políticas virtuosas de redução da emissão de poluentes. Acho que eu paro por aqui, Walter, porque o meu limite cognitivo, eu fiz uma força, eu estou até com dor de cabeça para falar coisa com coisa na frente dos senhores, que são muito... e de um assunto que eu também desconheço. Muito obrigado. Obrigado, Saldiva, querido acadêmico Saldiva. O nosso Walterzinho falou da sua generosidade, aqui ficou clara, né? Porque você tinha oferecido para o argentino falar,
e, na realidade, você tem mais propriedade. Dá para ver nitidamente que você fez o trabalho, e um trabalho excepcional. Nossos comentaristas, que seria Acadêmico Jorge Rezende, a professora Thaís Mauad, eu não identifiquei. Ela não está, professor. Ela teve que ir para a França para discutir um protocolo de pesquisa. Ela está sofrendo muito, porque ela está na França, né, conversando sobre temas, né? A gente tem que se compadecer desse sofrimento, né? A gente discute aqui. Eu tenho alguns comentários, pode ser para a professora Rosana Putinelli e para o Saldiva também. A primeira pergunta, eu vou fazer algumas questões, depois vocês comentem. É sobre a poluição doméstica, né? Uma coisa que a gente tem percebido, eu já li algo sobre isso, a gente dentro de casa cria muita poluição, né? Principalmente com esses produtos de limpeza. Eu não sei, eu tenho um olfato muito apurado, sou muito sensível a isso. Então, às vezes, as pessoas passam um produto de limpeza no chão, no banheiro, na cozinha, etc. Os próprios aerosóis, desodorantes, isso cria uma poluição, pelo menos eu sinto, bastante importante, que é uma poluição dentro de casa, criada por nós. Eu queria depois que um de vocês comentasse sobre isso, sobre a importância disso. A segunda coisa, Saldiva, que eu senti na academia, sempre senti um pouco na academia, mas agora que a academia ficou 2 anos fechada, né, pela pandemia, e nós voltamos às sessões presenciais e híbridas, e todos os dias que eu entrava aqui, sentava nessa mesa, meu olho começava a coçar fortemente, e eu tinha que tocar a campainha, pedir para a Cláudia o meu colírio, ali um colírio de cortisona, e aí para eu poder fazer a sessão. Depois de 4 semanas, eu vi que era praticamente impossível. Nós chamamos uma empresa e higienizou, então posso aproveitar para falar novamente que a academia foi toda higienizada, foram limpos, acho que 1.200 metros de carpete e mais uns 2.000 metros de cortinas. Eu nunca mais senti nada. Então, era, não sei se a gente pode chamar isso de poluição, mas era uma contaminação aqui, certamente por ácaros. A terceira, eu estou me estendendo, eu não costumo me estender muito para deixar para os comentaristas, mas como nós estamos sem comentaristas, eu vou me estendendo. Eu gostei muito do trabalho da professora Rosana Putinelli, gostei de todos, mas me chamou mais a atenção o trabalho do fluxo vascular, né, o Doppler da placenta e a diminuição desse fluxo com uma exposição a uma poluição do ar urbano em período curto. Então, depois eu só queria, obviamente não deu para falar tudo, mas queria que a professora Rosana esclarecesse como ela separa, né, as gestantes que estão submetidas a essa poluição daquelas que não estão. Acho que, porque eu não consegui ver isso no material médico, não sei se são gestantes de uma região sem poluição e outras com poluição. Nessa mesma linha, também queria saber como separou nos outros 2 artigos, e eu não sei se o Vitor Bundu, que ainda trabalha no serviço de vocês, eu conheci ele muitíssimo bem, há 20 e poucos anos, ele era o maior ultrassonografista morfológico intraútero que eu conheci no Brasil. E eu não sei se vocês conseguiram fazer algum trabalho associando a poluição com alterações intraútero desses fetos, uma vez que o serviço de vocês é campeão em ultrassonografia. E, finalmente, a gente estuda muito poluição, né? Vocês são os craques nisso, e a gente está vendo os danos e as coisas, mas e a solução? Existe alguma perspectiva de solução? Porque a gente só vê piora, né? Então, queria
ver se poderíamos comentar um pouco sobre a solução ou as ações. Eu acho que a poluição doméstica a gente tem como tomar ações e solução, mas a poluição urbana, eu acredito que vai ser muito difícil, embora agora tenha se modificado os automóveis, ônibus, etc., mas isso é como mover um navio muito pesado, né? Isso vai aos poucos e aí vão surgindo outros poluentes à medida que a gente consegue tirar alguns. Eu não sei, assim, na expectativa de vocês, qual é a perspectiva para isso? E quanto ao Saldiva, meu queridozinho, você falou que ele é bom de saxofone, né? Mas eu conheço. Ah, sim, porque eu escrevi aqui porque eu conheci o Saldiva há muitos anos na CAPES, né? Eu era o coordenador da cirurgia e o Saldiva participava fortemente lá do comitê, mas ele era gaitista e ele tinha grande orgulho. A gente uma vez foi fazer uma análise lá de um programa e quando eu olhei o látice do Saldiva, ele colocou lá bicicletista e gaitista, uma coisa assim. Não é isso, Saldiva? Acho que o seu instrumento predileto é a portabilidade da gaita. Que tem portabilidade grande, né? E, enfim, era só para chamar atenção. Então, são essas considerações, se vocês puderem se decidir aí quem responde, depois eu passo aos acadêmicos e ao Walterzinho e ao Saldiva para fazer mais comentários. Obrigado. Acho que da poluição em casa eu vou deixar para o professor Saldiva, acho que pode falar com muito mais propriedade que eu, né? Nesse estudo, professor Francisco, como a gente fez um estudo com poluição, medida individual de poluição, a gente não considerou, né, até porque na cidade de São Paulo a gente não conseguiria olhar um grupo sem poluição. Então, o que a gente fez foi avaliar a quantidade, o quanto essa pessoa estava exposta, né, qual é a quantidade de exposição e relacionar isso com os índices. Nós chegamos até a pensar numa possibilidade, né, professor Saldiva, de levar para montar um carro com ultrassom e ir para uma cidade onde a poluição fosse muito baixa para poder fazer um comparativo, mas a nossa comparação foi maior quantificando quanto a pessoa estava exposta em relação a esses índices. A partir do ponto que a gente passou a ter a tecnologia 3D no ultrassom, usando uma técnica que chama Vocal, a gente consegue realmente ver o índice de vascularização na placenta. E aí foi possível fazer essa comparação e ver que quanto maior a exposição à poluição, menor eram esses índices de vascularização e fluxo. E é interessante quando a gente observa que esses índices eles estão relacionados aos marcadores angiogênicos. Então, a gente conseguiu fazer todo este caminho, né, de mostrar estas alterações também. Um outro trabalho que que eu acabei não comentando, né, e que este sim a gente olhou mais a exposição pela CETESB e não pelos marcadores individuais, né, foram relacionados à exposição à poluição antes da concepção, né? E o que a gente viu é que quando as mulheres eram expostas à poluição antes da concepção, a gente tinha um nascimento com maior frequência de meninas do que de meninos, né? O que também é algo interessante, porque vai mostrando uma proteção, né? Uma seleção que vai acontecendo, e isso a gente também tem olhado, é óbvio que não é algo muito significativo, mas uma proporção maior de nascimento de mulheres do que de homens no mundo, e especialmente em regiões mais poluídas, levando também a um desequilíbrio nesse nível. Então, são estudos que a gente
tem olhado. Acredito que ainda tem muito a ser analisado em relação a esses pontos, mas queria esclarecer esses pontos que foram perguntados. Não sei se o professor Saldiva quer completar alguma coisa. Obrigado, professora Rosana. É, Saldiva. Professor, a poluição domiciliar hoje é responsável por 3,5 milhões de mortes prematuras no mundo. Então, ela varia conforme o nível socioeconômico. Nos países desenvolvidos, você tem uma predominância de bioaerossóis, ácaros, pelos de animais, proliferação de fungos nos ductos de ventilação, que caracteriza uma base, mesmo o toner, né, de impressora, né, impressora laser, eles fazem a parte do sick building, porque nesses prédios novos você tem um isolamento térmico e que, consequentemente, impede a renovação do ar e você redistribui a poluição. Mas aonde a coisa pega mesmo são nos países pobres e nas regiões pobres do nosso país, que fazem com que você queime lenha ou combustíveis sólidos, no caso das comunidades periféricas do Brasil, queimem até lixo para poder cozinhar com o preço do gás e aquecer-se nos dias frios. Então, a poluição intradomiciliar é responsável, e quando você tem uma mãe cozinhando, não só a mãe é afetada, mas as crianças que estão do lado, principalmente as crianças estão junto, respirando níveis de poluição que são muito maiores do que aqueles que encontra mesmo nas nossas avenidas mais movimentadas. Então, como é que resolve isso? São soluções distintas. Tem como fazer fogões de queima de biomassa de combustível sólido mais eficientes, e a mudança, principalmente, demora tanto porque é cultural, professor. A gente foi educado, não estou fazendo juízo de valor, mas a gente foi educado num mundo movido a 4 rodas. Isso não cabe mais no mundo, tanto do ponto de vista de recursos, de renováveis de energia, e também tem que mudar a forma de pensar a mobilidade urbana. Mesmo carros elétricos, se a gente for ver bem, se a gente fizer um cálculo da energia gasta para produzir a bateria, reciclar, quer dizer, dependendo da fonte de energia elétrica, de carro elétrico, ele pode ser a carvão. Ele pode ser, quer dizer, não é o problema não é só analisar enquanto ele emite, enquanto em uso. Por exemplo, um patinete elétrico, ele emite mais CO2 por quilômetro transportado, mais poluente, do que um ônibus, mesmo a diesel velho, porque a vida média daquele patinete, mais o número ele transporta uma pessoa só, ele pode ser menos eficiente do que o transporte coletivo, mesmo usando um dinossauro a diesel. Bom, quanto à história do saxofone e da gaita, tem um efeito até cardiovascular. Eu tocava saxofone numa orquestra, minha esposa, enquanto a gente era casado, antes de ter filho, nós íamos tocar à noite em lugares como boates, alguns respeitáveis, outros nem tanto, mas era a vida que eu tinha. Quando nasceu nosso filho, que tinha dificuldade de dormir, estudar saxofone à noite era difícil. Inclusive fazia uma trombose, sabe, professor? Sampaio, a minha mulher fazia uma tromba grande que demorava muito para ser desfeita porque eu atrapalhava o equilíbrio doméstico. Então, eu resolvi estudar um instrumento que tivesse um volume sonoro menor, fosse compatível com a harmonia familiar e, principalmente, que eu pudesse estudar naqueles momentos que eu tinha que levar e buscar meus filhos na escola, e o congestionamento fazia com que eu tirasse a gaita do bolso e pudesse ligar um rádio e fazer harmonia ali dentro. Então, a gaita, para mim, é um instrumento de escape. Eu toco todas as noites, insisto nisso, e ela é uma forma da gente, nessa vida tão dura que todos nós que somos profissionais de saúde, médicos, encontramos para, digamos, nos equilibrarmos
nessa vida. Alguns escrevem, outros pintam, outros fazem coisas importantes. Tem uma vida oculta no nosso currículo que não aparece no currículo Lattes. E essa é uma parte que aparece, que está dentro desse currículo oculto, que eu ousei colocar nas duas coisas que me dão amparo. Andar de bicicleta e visitar a cidade afetiva, onde as ruas saem do meu coração e vão ter na casa dos meus amigos ou dos lugares que me dão boas lembranças, e tocar gaita, olhando a cidade a partir da minha varanda. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Saldiva, pelas explicações. Obrigado, professora Rosana. Agora, vou abrir a palavra aos acadêmicos. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra aqui na nossa academia, nossa plenária, ou remotamente, através da mão eletrônica. Algum acadêmico gostaria de se manifestar? Não havendo, então, comentários do acadêmico, passo ao acadêmico Walterzinho para fazer suas considerações finais. Eu queria ressaltar um ponto, que é o seguinte: no estudo que foi feito das gestantes, por exemplo, se mede lá particulado com 2,5 milímetros, né? Há filtros para isso. Há filtro particulado 10, tem filtros que pegam todos, tem máquinas que pegam todos os particulados do ar. E esses particulados, como foi falado pela professora Leia, eles, em volta da própria partícula de carvão, por exemplo, eles têm um coating, tem uma periferia, um invólucro de hidrocarbonetos aromáticos, etc., e o Canedo falou de metais pesados. Então, os particulados carregam sempre alguma coisa a mais além da própria partícula. E os nanoparticulados ainda tem uma área maior do que o particulado grande. Então, por tamanho de partícula, a relação diâmetro-superfície faz com que o nanoparticulado tenha uma superfície maior de carreamento do que o particulado maior, né? PM10 ou 2,5. Agora, é muito difícil medir o nanoparticulado. Eu não sei se o Paulo pode complementar isso, mas é muito difícil. Quando a gente usa, por exemplo, aquele experimento que eu falei da espermatogênese sendo influenciada pelo nanoparticulado de fullereno, a gente compra o fullereno já nanoparticulado. Então, não é fácil pegar isso no ar. Então, Paulo, me corrija, por favor, mas isso aí é um ponto em que a gente não consegue medir o quanto esse particulado tem, e ainda mais, o que ele está carregando em cima dele. Talvez o Paulo queira falar alguma coisa sobre isso. Saldiva quer falar? O nanoparticulado, seguramente, ele não tem barreira. Partículas abaixo de 0,1 micrômetros, elas atravessam tudo, elas têm a capacidade de chegar em qualquer lugar. O problema é que elas têm uma vida média, um tempo de existência muito curto na atmosfera. Lembra quando eu acho que a maior parte de nós teve a chance de quebrar o termômetro sem querer e usar aquela gotinha quebrava a gotinha e depois eles se juntavam, né? Então, essas partículas têm um módulo de acumulação que faz com que elas rapidamente se transformem, à medida que elas estão na atmosfera, em complexo com vapor de água e tal, e se transformam em partículas maiores. Então, o que acontece? Elas só existem muito próximo dos pontos de emissão. Quando a gente está no trânsito, envolto por milhares de canos de escapamento, dos quais a gente não consegue escapar, existem essas nanopartículas. Mas, digamos, a 100 metros, elas já não são medidas. Então, isso que é o grande problema dessa dosimetria, né? Mas mesmo as nanopartículas, quando elas entram num ambiente de alta saturação de vapor de água, como o ambiente pulmonar, elas rapidamente se aglomeram e viram partículas maiores. E quando elas depositam no pulmão, elas são fragmentadas pela ação dos macrófagos e se transformam em nanopartículas depois. E aí elas viajam livremente pelo nosso corpo
e invadem os nossos tecidos, os órgãos, atravessam a placenta, elas vão para o cérebro, elas fazem uma série de coisas. Então, estudar a poluição do ar no mundo real, com poluição do mundo real, é um verdadeiro inferno do ponto de vista toxicológico. E os químicos, então, eu acho que está aí o papel da saúde, né? A gente já sabe o suficiente para reduzir a poluição. E não é só a engenharia que vai fazer. Nós temos que repensar o nosso modo de vida. E toda mudança cultural toma tempo, porque não é só uma questão, é uma questão que envolve mudança de comportamentos, atitudes e valores. Por isso que eu acredito eu acredito mais no mercado do que em regulação, porque hoje você agrega valor a um determinado produto pelo seu conteúdo ecológico. E eu acho que as pessoas vão, à medida que elas são educadas de uma forma distinta, elas vão, digamos, vai agregar valor a produtos ecológicos. E aí tem o papel do médico, né? Porque poluição, quando você discute, você ganha um carimbo de ambientalista, abraçador de árvore, colecionador dos discos da Violeta Parra, da Mercedes Sosa, eles colocam você como uma coisa romântica. Mas nós, médicos, que tratamos de pessoas, podemos dar voz a essas pessoas que não têm voz. Nós podemos fundar a Sociedade Protetora do Ser Humano. É isso que nós estamos discutindo. A proteção das pessoas que nos procuram e que terão em nós a chance de ecoar as suas vicissitudes através do prestígio que a saúde tem e digamos, num aspecto humanitário que está embutido na profissão de ser médico. O ato de cuidar, ele é um marco civilizatório e nós, felizmente, podemos partilhar desse ato de cuidar do semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Saldiva. A gente, então, chega ao final desse excelente simpósio. O acadêmico Saldiva falou na questão cultural, né, e na poluição doméstica nas regiões fora dos grandes centros, né? Na terça-feira eu vou estar em Trás-os-Montes, antes de um simpósio no Porto, na quinta, e lá tem muito fumeiro, né? Muito fumeiro, muita lareira. Eu quero ver se conseguir convencer um transmontano que ele não pode fazer fumeiro, porque vai gerar poluição. Realmente, culturalmente, vai ser difícil ainda, vamos levar alguns anos para trocar isso. Agradeço muito ao nosso querido Paulo Saldiva por ter organizado esse simpósio com excelentes quadros. Agradeço ao meu querido amigo Walterzinho também por ter organizado esse simpósio e ter aceito minha solicitação. Agradeço ao meu secretário-geral, querido Zé Galvão, meu presidente Novelino, que ama essa casa como ninguém não falha. Agradeço os queridos confrades, aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, e dou essa sessão por encerrada.